Reverendíssimo diácono, caros filhos, eis a noite das noites, eis a vigília das vigílias, noite onde o triunfo pascal é entoado pelos anjos, noite da libertação verdadeira, a libertação do pecado, noite que se faz dia, pois o sol sem ocaso resplandece para nós, noite na qual a verdadeira vida vence a morte. Eis o grandioso amor do Senhor, Ele se dá por nós, o amor que se expressa em toda a história da salvação, da criação à consumação dos tempos, e por isso, tudo isso recordamos, tudo que Ele fez e ensinou por nós, a nós. Desde a criação, como vimos na primeira leitura, a expressão da sua bondade em tudo que foi criado, de modo singular no homem, criado à sua imagem e semelhança, criado para manifestar a sua bondade, criado para se relacionar com Deus. Por isso, o homem é a coroa da criação. E Deus viu que era muito bom. A criação que foi feita em 6 dias, e o 7º dia feito para o Senhor, dia em que o Senhor descansou, dia feito para o descanso nele. Na criação, Deus, por sua palavra, tudo fez, tudo cria. E na plenitude dos tempos, quando a palavra se faz carne, por 7 palavras, tudo recria, tudo redime, recria e redime aquele homem feito para amar e gloriar a Deus, glorificá-lo. Mas o homem, após a criação, cai, peca, e o pecado afasta de Deus. O Senhor então redime, devolve ao homem o que foi perdido e plenifica tudo, até mesmo o 7º dia, por meio do 8º dia, que coincide com o 1º dia, para o resplendor da sua glória, dia para o louvor do Senhor. Deus, para salvar o homem, constitui então um povo por meio de Abraão, povo que faz crescer, um povo santo, povo sacerdotal, com o qual expressa o desejo para a humanidade, aquilo que quer para todos, de modo que hoje libertou o seu povo da escravidão do Egito. É assim que ouvimos a 3ª leitura, diante da libertação, a travessia do Mar Vermelho, travessia feita a pé enxuto, passando pelo mar, passando por meio das águas, as águas que são o símbolo do desconhecido, o símbolo da morte. Não os tocam, mas afogam os egípcios, estes que adoram os falsos deuses, a quem adoram. O Senhor glorifica o seu nome, vencendo os que oprimiam o seu povo. Vence os egípcios, que é sinal, símbolo do pecado e da morte. Deus os libertou pela travessia do Mar Vermelho, símbolo do batismo, aonde faz com que os novos cristãos também atravessem, passando da morte para a vida. Ali Ele os lava e purifica, marca com um sinal indelével, que é a pertença a Ele, marca que não é somente na carne, mas mais profundo, marca a alma. Somos no batismo enxertados em Cristo, e nele temos vida. Eis o sinal do amor de Deus, que cria por amor e que redime no transbordar do seu amor. O amor esponsal de Cristo por sua igreja, sua esposa, da qual somos nós membros. Amor paternal do Pai por nós, seus filhos, filhos no Filho, no qual somos enxertados,
amor imenso, onde por nós dá o seu Filho para nos salvar. E assim como a Isaac, o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, sobe o monte portando lenho. Deixa-se como Isaac atar ao altar, o altar da cruz, se prende a ele, mas Isaac é somente um símbolo, e por isso o Senhor, nosso Deus, provê um cordeiro, o Cristo, o Cordeiro de Deus, que é transpassado pela lança, que entrega a sua vida, que se dá por nós, mas é Ele, Deus, com o Pai e o Espírito, e tem o poder de dar a sua vida e de retomá-la. E Ele o faz, dá a sua vida, vai aos infernos, liberta ali os justos e retoma a sua vida, rompe as cadeias da morte, abrindo as portas do céu. Ao criar o homem, coloca-o no paraíso terreno, o jardim, lugar da relação, lugar da comunhão. Pelo pecado, o jardim é fechado, e o coração do homem torna-se o jardim desértico, como o Calvário. O Senhor neste jardim entra, e ao madeiro nele se fincando, se prendendo, o madeiro, a árvore da vida e do conhecimento, a árvore da verdade, e ele o caminho. O madeiro sem vida, pois o conhecimento, o madeiro sem vida, pois o conhecimento, a verdade, o pecado, ele despreza. O homem se afasta daquilo que é verdadeiro, e a vida, a qual o pecado faz perder. O caminho que antes fora fechado é pelo Senhor reaberto, e dele sangue e água saem pelo batismo, e fazendo com que pelo batismo e pela Eucaristia nele entremos. Assim, o jardim desértico, banhado pelo seu sangue, retorna à vida, vida que hoje triunfa sobre a morte e nos chama ao encontro, nos chama a estar com Ele, a encontrá-lo. No jardim onde estava o sepulcro, e ver que ele está vazio, e os lençóis mortuários ao chão jogados. A pedra do sepulcro, como apresenta Orígenes, foi removida depois da ressurreição, porque as mulheres, vendo o sepulcro vazio, pudessem crer que o Senhor ressuscitou. Elas e também nós, pois o sepulcro, lugar da morte, é convertido em sementeira, no lugar da vida que de lá sai triunfante. E é nisso que cremos, e é isso que professamos. Ressuscitou, como disse Pedro. Ao ouvir as mulheres, não se fecha com os outros, ao contrário, ele foi o único a crer, como diz Eusébio, no que diziam as mulheres, e como amar-se mais, que todos mais desejava ver o Senhor, buscando em toda parte. Por isso, ele vai ao túmulo, ele vai e entra e se alegra. Aquele que antes negara é agora tocado para alegrar-se, e movidos por seu amor, é para ele volta, e com ele permanece. Quer assim estar, quer amá-lo ainda mais, quer com ele permanecer ainda mais. Permanecer na alegria e na tristeza. Pedro assim nos ensina, como também aos outros apóstolos, nos ensina a crer, a buscar, a voltar e estar com o Senhor, a permanecer verdadeiramente com Ele, seja nas alegrias ou nas tristezas, nas calmarias ou nas tribulações, nas bodas de Caná ou na boda da cruz. Sempre estar junto ao Senhor,
sendo os discípulos que Ele espera de nós, seguindo em tudo. E para segui-lo, devemos tomar a nossa cruz a cada dia, e que nunca estejamos sem ela. Nulla die sine cruce, nenhum dia sem a cruz. É isso que Pedro nos dá de exemplo. Crer porque ouviu das mulheres, mas alguém que nos ensina a ir além, nos ensina a amar mais, a buscar mais. A Virgem Maria, ela nos leva a este mais. Não precisou ir ao sepulcro, já sabia que ele havia ressuscitado, ouviu e guardou as suas palavras, e nelas crê. Ela, como diz São José Maria, nos precedeu no caminho da imitação de Cristo, e a glorificação de nossa mãe é a firme esperança, nossa própria salvação. Por isso a chamamos Spes nostra e causa de nossa letícia, nossa esperança e causa de nossa alegria. A ela acorremos e com ela aprendemos a crer. Crer, pois Ele ressuscitou. E por isso hoje podemos novamente cantar, como agora há pouco cantávamos no Salmo, e exultar de alegria, porque hoje Ele ressuscitou. Aleluia, aleluia. Cristo ressuscitou de verdade e conosco está. Cristo vive. Aleluia.